pegar aquele sol, né, ir à praia, se bronzear, enfim. Mas é necessário, gente, lembrar que os cuidados com a pele no verão devem ser, redobrados, né? Já que os raios solares, eles podem deixar também a derme, né, mais sensível e também ressecada. E a nossa maravilhosa Ismaele Vera já está aqui, nossa dermatologista, vai esclarecer um pouco mais, tirar um pouco das nossas dúvidas sobre esse assunto. Se você também quiser participar, pode ficar à vontade, mande sua mensagem aí, sua pergunta, através do nosso WhatsApp, tá? Que vai estar aqui na telinha também, né? Deixa aí o zap para o pessoal mandar a pergunta, tá? Tudo bom, minha amiga Ismaele? Bom Como dia. está? Bom dia. Fala pra gente o que é que acontece, né, com a nossa pele no verão. Como ela fica e os cuidados que nós temos que ter durante todo o verão. Na verdade, durante todo o ano, porque aqui é verão o ano todo. Eu acho que o verão o ano todo aqui. Isso mesmo, né? A gente tem que ter todos os cuidados o ano inteiro, só que no verão a incidência quente, da radiação ultravioleta é maior, né? Então a gente tem que caprichar nessa fotoproteção. Fora isso, as atividades ao ar livre, elas aumentam, né? Então todo mundo quer ir à praia, quer jogar o beach tênis, quer fazer seu esporte, tá todo mundo de férias. E como essa exposição aumenta, também aumenta a necessidade de aumentar os cuidados, né? Então o principal cuidado é justamente com a proteção solar, aplicar um protetor solar pelo menos 30 minutos antes da exposição. E esse protetor solar ele tem que ter um fator no mínimo 30. E mais importante ainda é a reaplicação. Então, reaplicar a cada 2 horas ou após cada mergulho em água, após muita atividade com suor intenso. E outra coisa é com relação às doenças, né? Existem algumas doenças mais prevalentes nessa época, como as infecções por fungos. Então, manter sempre o ambiente mais seco, né? Evitar ambientes úmidos. Então, secar bem virilha, região inguinal, axila, para poder diminuir a proliferação desse fungo. Muito bem. Protetor solar, aquele aerosol, é melhor? Isso. Ou o creme, o óleo, spray. enfim, o Isso. spray, né, que a gente fala. É. Ele é melhor, ele é bom, é eficaz? Então, Ele é rápido, né, gente? todos são No eficazes, né? Vai depender do tipo de pele do paciente. Por exemplo, o protetor solar em spray, ele é muito interessante para homens, né, que tem muito pelo, então o homem às vezes não gosta, né? Fica mais melequento, e aí fica assim, esteticamente não fica bom, então é ótimo para spray. Lembrando que os sprays têm que ser de uma boa qualidade, porque eles têm geralmente você perde o efeito dele muito rápido, porque ele sai mais rápido com a água. Então, realmente tem que procurar uma boa qualidade. Então, os em cremes, em loções, eles têm uma adesão maior à pele, então eles vão ficar por mais tempo. Lembrar que não existe protetor solar que tenha 100% de resistência à água, né? Certo. Então, tem aqueles que oferecem uma maior ou menor porcentagem, mas 100% resistente à água não existe. Você entrou na água, você vai diminuir o efeito daquele protetor solar, porque vai sair com a água. Por isso que a reaplicação é importante. Claro que a gente toma banho e não sai, né? Então, Isso. não tem como Não tem sair, como. gente. Passa a mão, né? Toma banho, mergulha, passa a mão no rosto. Isso acaba tirando um pouco do protetor solar. Vamos lá, o uso de colar, de acessórios, de brincos, né? O que é que pode causar nessa época? A gente pode estar utilizando, é bem utilizado, muitas mulheres gostam de toda enfeitada, joga colar, joga brinco, joga tudo. Isso. E isso prejudica a pele? Não, com relação ao verão, não. Se o paciente não tem uma dermatite de contato, aquele agente, não tem nenhuma relação. O que é mais importante é a questão de pegar em limão, de pegar em frutas cítricas, em alimentos cítricos, porque aí sim, quando eles recebem a radiação ultravioleta, aí causa um quadro chamado fotofitodermatose, que é uma mancha escura que, dependendo do contato, dependendo da intensidade, pode até levar a uma queimadura, né? E, consequentemente, se não tiver um cuidado, ficar manchado. É verdade, viu? Falar em queimadura, a queimadura que eu levei, viu? No fogo, ou melhor, no vapor da panela. Foi nem no fogo, minha gente. Mas enfim, deixa eu dizer uma coisa. Tem muita gente que diz assim, o sabonete é importante, né? Use o sabonete adequado. Mas nessa época do verão, existe um sabonete adequado para a nossa pele? Já que a gente fica com a pele um pouco mais seca, enfim. Existem sabonetes para o verão? Isso, né? Existe sim. Nessa época do ano,
é o contrário. A pele ela fica um pouco mais oleosa, certo? Ela fica mais oleosa para aquela pele do rosto. Você tem um processo inflamatório, que as glândulas sebáceas, elas começam a produzir mais sebo. Então, pacientes que têm acne, né, que têm espinha, geralmente piora a espinha, porque o sol também piora a espinha. Então, ocorre um aumento da produção de sebo. Então, você tem que investir em um sabonete mais para a pele oleosa. Lembrar que são os dois casos. Existe essa produção de sebo com a pele mais oleosa, mas aí com a exposição também muito intensa, acaba ressecando, né? Então desidrata, tira aquela água e acaba ressecando. Então, nessas áreas mais oleosas, é interessante usar realmente um sabonete ideal, específico para a pele oleosa, geralmente contém ácido salicílico, niacinamida. E para a pele do corpo, né, se o paciente tem uma exposição prolongada, como ocorre mais uma desidratação, a pele fica mais seca. Então, caprichar realmente na hidratação corporal. Com certeza. Vamos soltar um áudio aí, vai. Solta o áudio. Bom dia, Marília. Bom dia, doutora. Bom dia. É por causa que eu fiz uma tatuagem ontem e eu tava fazendo plano de ir pra praia. Eu queria saber se é recomendável ir pra praia por causa do sol. Bom, de jeito nenhum, né? Jamais, né? O processo da tatuagem, ela já causa uma microinflamação. Toda a área inflamada, toda a pele inflamada, ela não deve ter exposição ao sol, né? Neste caso, se ele for ao sol, o ideal é que ele cubra essa tatuagem, né? Sei que não fica legal, assim, esteticamente, mas cobrir até com adesivo, com um esparadrapo, e evitar o mínimo de exposição possível. Isso. E se quiser ir de todo jeito, usar um protetor solar com fator muito alto e ficar reaplicando a cada 2 horas. Protege sim. Hoje porque, existem né, se ele tiver tatuagem em alguma parte, né, que tenha como cobrir, tanto com protetor e jogar uma camisa de proteção, pode até ser, né? Isso. No caso, eu recomendo, mesmo com a roupa de proteção, usar o protetor solar antes, né? Porque a gente não sabe a qualidade dessa roupa. Então, no mercado existem várias marcas aí que a gente não sabe a procedência, né? Então, é aplicar antes o protetor solar, ter o cuidado de ficar reaplicando a cada 2 horas e colocar a roupa. Mas, assim, o ideal, se ele não puder, por pelo menos aí 15 dias, é não ter essa exposição solar direta no local onde foi feita a tatuagem. Exatamente, para não prejudicar você, né, sua pele, sua tatuagem, enfim. Vamos lá, solta mais um áudio. Bom dia, Marília. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu gostaria de saber se a pessoa idosa pode tomar sol todos os dias, principalmente se for na praia, se pode passar muito tempo no sol, ou se prejudica mais porque a pessoa é idoso. Eu gostaria muito de saber disso. Obrigada. Pronto, então a pele do idoso é uma pele bem específica. Idoso e criança são peles bem específicas, né? A pele do idoso ela é uma pele mais fina, né? Que ela tem um dano maior se tiver uma exposição solar maior. Então tem que reforçar essa proteção solar. Fora isso, o idoso ele se desidrata mais facilmente. Então vão haver 2 problemas. Tanto a fotoexposição com risco de queimadura, como também a desidratação por esse risco de ter uma maior evaporação da água e uma maior desidratação. Então tem que caprichar na fotoproteção, sempre evitar aqueles horários de pico, né, que é entre 10 e 16 horas, e também dar uma ingesta grande de água, de líquidos ao idoso para ele não desidratar. Me diga uma coisa, a questão do pano branco. Por que tem gente que tem pano branco? Por que dá o pano branco? Tem gente que fala assim, porque você pegou o sol, aí veio a chuva, aí você tomou banho de chuva, de sol, sei lá o quê, entrou no mar. Enfim, existem tantos mitos e tem as verdades também. Isso, mas qual então, seria vamos lá. a verdadeira, né, versão a verdadeira do é negócio? isso. O pano branco ele é causado por um fungo, certo? E esse fungo, que é o Malacésia, ele vive no nosso couro cabeludo, em equilíbrio. Todo mundo tem, ele faz parte da nossa flora. Só que em alguns momentos ocorre um desequilíbrio, então o cabelo está mais oleoso, né? Você dorme de cabelo molhado, você usa muito creme na raiz do cabelo, ocorre esse desequilíbrio e o fungo ele desce. Então ele sai do couro cabeludo e ele vem para as áreas oleosas do corpo. Do rosto, a zona T é muito comum na área de sobrancelha, entra aqui próximo ao nariz, nas costas, que no meio das costas tem uma região mais oleosa. E aí o que é que acontece? Quando esse fungo ele está nesse local, ele se alimenta daqueles restos celulares, certo? E ele impede a produção da melanina. Certo. Então, onde ele está, a gente não consegue produzir a melanina. Certo. Se a gente não está exposto ao sol,
possa ser que a gente não observe aquilo. Não produziu a melanina, a gente não observa. Quando a gente vai ao sol, o que é que acontece? O sol bronzeia aquelas áreas que estão sem o fungo e não consegue bronzear as áreas que o fungo está. Então, o paciente, né, a pessoa acha que foi a praia, acha que foi a piscina, mas não, ele já estava, só que naquele momento, aquela pele onde o fungo está não conseguiu ser bronzeada e fica mais perceptível, porque ele vê uma pele bronzeada e aquela área mais clara, então vai destacar mais. Então, aí causa-se essa ilusão, esse pensamento de que é o mar, de que é a piscina, de que é o sol que causou o pano branco, e na verdade não é. Tem muita gente também que quando vai, né, se bronzear, deita na areia, sei lá, numa canga, enfim. Às vezes pega aquelas micoses, né? Essas micoses é devido ao quê? Então, as micoses, né, os fungos, eles estão... Né? Às vezes coça, tem um cantinho, vai ficando uns pontinhos, negócio por conta justamente, os fungos, eles existem nesses ambientes de areia, de umidade, sauna, piscina. Então, no verão, aumentam os casos de infecção fúngica, né, de micose, justamente por esse contato. Então, ele está no ambiente, ele entra em contato com a sua pele, ele começa a causar lesão. Então, é muito comum em axilas, em virilhas, em unhas também. Então, é justamente dessa umidade. Então, ter o cuidado para estar sempre secando essas áreas para diminuir a umidade local e, consequentemente, a proliferação fúngica. Tem o quê? Pano branco e pano preto, e tem isso, é? O que acontece? O nome do pano branco é pitiríase versicolor. Então, esse versicolor quer dizer várias cores. Então, existe o pano preto, aí chama, ele está mais acastanhado, o branco, que ele tá mais branco, entendeu? Entendi. Então, ele pode ter essas cores, ou branco ou mais acastanhado, que aí o povo chama de pano preto. Mas é tudo infecção por fungo, é o mesmo tipo de fungo e o tratamento será o mesmo. Tem gente que desenvolve muitos sinais, né? Muitos, né? O pessoal, eita, tem sinal de riqueza. Que história, senão eu já estava milionária, tanto sinal que eu tenho. Isso é devido ao sol? Os sinaizinhos que a gente vai tendo no corpo? Existem vários sinais. Existem uns que já são mais com relação à genética, outros à idade, principalmente aqueles mais molezinhos que ficam pendurados. Esse é mais com a idade. E existem os causados pelo sol. Esses causados pelo sol geralmente são aquelas pintas, né? Aquelas com alteração de cor, que aí você tem que ficar atento a... Se ela está alterando a cor, então 3 ou mais cores chama a atenção. Se o formato dele é irregular, né? Se ele coça facilmente, se ele forma uma ferida facilmente, se ele está crescendo muito rápido. Lembrar que esses sinais, né, eles têm um maior risco de se transformar ou de já ser um melanoma. E aí é o pior tipo de câncer, tem que ser retirado porque ele tem risco de metástase. Vamos lá, né? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é o seguinte. O protetor solar. Tem muita gente que usa o mesmo protetor que usa no corpo, usa no rosto. É adequado você usar o mesmo para o rosto? Não porque existe o de rosto, né? Isso. O de rosto tem que ser para o rosto, porque a necessidade do rosto, a tecnologia, então existe um maior investimento para se fazer um protetor solar de rosto. Então, às vezes você tem uma pele mais oleosa, uma pele mais seca, uma pele já de mais idade, onde você já pode colocar ativos antioxidantes, então já acaba sendo um tratamento além da fotoproteção. Sim. No corpo, ele geralmente é feito para aderir mais à pele, né? Sim. Então dá aquele aspecto mais oleoso. Por isso que os de rosto de corpo são tão pesados, que é justamente para oferecer essa maior proteção, que ela seja mais resistente ao atrito, à água. Então nunca usar o de rosto, o do corpo no rosto. Né? E o no rosto, no corpo, pode? Até pode, só que vai ficar mais caro, né? Porque os de rosto, geralmente, eles são menores. Mas acabou na hora, vai. Entendeu? Só se for nesse caso, viu, minha gente? Porque senão fica realmente mais caro. Fica muito mais caro. Ele é pequeno, né? Ele é pequeno, né? Então, e mais caro também, então. A questão do pozinho, sempre tem pode com proteção, não sei o quê. Tem de tudo, né? Pra mulher hoje em dia, minha mulher gosta de sair toda produzida. Então, a gente deve colocar esses... estilo maquiagem? Dá certo também? Deve-se colocar, mas sempre após o protetor solar. Primeiro, né? Antes, em creme, né? Isso. Existem duas coisas. Existe um protetor solar branco, né? Que a gente chama sem cor. E existe um protetor solar com cor. O protetor solar com cor, ele é melhor porque ele protege contra a luz visível. A luz visível é essa luz de lâmpada, de LED, de aparelho, né, de celular. É essa luz com que a gente consegue enxergar
todo mundo. Isso é a luz visível. Então, só consegue proteger contra a luz visível aquele protetor solar que tem cor. Então, ele é mais indicado, né? Ele é principalmente indicado para quem tem melasma, que é aquela doença que piora com o sol, então o melasma tem que estar coberto, certo? E aí, outra coisa as pessoas confundem, protetor solar com cor e base com protetor solar, totalmente diferente. Não tem nada a ver, né? Não dá para substituir. O protetor solar com cor, ele foi desenvolvido, ele tem filtros mais específicos para proteger. E aí, a indústria adiciona o pigmento para oferecer essa proteção contra a luz visível, que o protetor solar sem cor ele não oferece. Já a base com proteção solar, ela foi desenvolvida para ser uma maquiagem. E aí, no finalzinho, eles colocam um pouquinho de proteção solar. Geralmente, a proteção solar delas é muito baixa, pouca, né? é 20, é pouca. E aí, então não é o objetivo, certo? E aí, com relação a pó, eu acho super válido, sempre recomendo aos meus pacientes o pó, mas não que ele vá substituir o protetor solar, mas sim ele ser inserido como algo que vai fazer uma complementação, certo? Então, você, ao longo do dia, você pode, se você não tiver um ambiente de praia, de piscina, com grande exposição, você pode reaplicar o protetor solar apenas com pó. Então, você trabalha num ambiente fechado. Você sai de casa, você coloca seu protetor solar, você coloca sua maquiagem, você coloca o pó. Ao longo do dia, a cada 3 horas, ali meio-dia, 4 horas da tarde, você pega o pó com proteção solar e reaplica. Você vai ter 2 efeitos. Você vai intensificar a sua proteção solar, né, através dessa reaplicação, e você também vai matizar a pele, porque ao longo do dia a gente sabe que ela vai ficando mais oleosa, então já vai dar aquele aspecto mais bonito. Com certeza. Vamos lá, câncer de pele também dá muito nessa época, principalmente do verão, né? Então as pessoas têm que ter o maior cuidado. Como saber que uma pessoa está com câncer de pele? Quais são os sinais? Então, o câncer de pele, quais são os sinais? É justamente uma lesão que ela não cicatriza, muito tempo ela não está cicatrizando, aquela lesão que tem 3 ou mais cores, que ela deixa de ser arredondada, ela começa a ficar com as reentrâncias irregular, né? Uma lesão que, se você fosse dividir como uma pizza em 4 pedaços, aqueles 4 pedaços, eles são diferentes, eles eram para ser mais ou menos iguais, né? Que começa a coçar, que está crescendo, né? Aumentando de tamanho de forma muito rápida. Isso aí você deve ficar atento e procurar o dermatologista para dar o diagnóstico precoce. Lembrando que o câncer de pele é o principal câncer, né? O câncer mais comum que a gente tem no Brasil. E, graças a Deus, é o tipo não melanoma, que é o melhor. Normalmente ele não dá metástase e o tratamento é cirúrgico. Retirou, você está curado, né? O que tem maior risco é o melanoma, que justamente ele pode dar metástase. E aí tem que ter o diagnóstico bem precoce. Muito bem. Bom, para se prevenir, né, gente? Já falou, né? Protetor solar, vai para o sol um pouco mais cedo, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do bronzeamento. Muita gente faz aqueles bronzeamentos com fita. Tem gente que ainda existe, eu acho, aqueles com máquina, né? Você entra ali, aquele de luz ali, eu acho muito perigoso, não sei. O que você me diz sobre esses bronzeamentos? Todo bronzeamento, ele é uma agressão à pele. Né? Então, para aquela pele ficar mais vermelha, ficar mais bronzeada, ela sofreu uma agressão e ele é uma resposta dela àquela agressão. É como uma febre. Sim. Né? A febre, ela acontece como um mecanismo de defesa do nosso organismo. Ele está sofrendo alguma infecção, alguma invasão e ele começa a aumentar a temperatura numa forma de diminuir aquele agente. É a mesma coisa. A pele, ela bronzeia quando ela está se sentindo agredida. Então, isso, a curto prazo, você pode ter uma queimadura e a longo prazo você vai ter um envelhecimento precoce da pele e o câncer da pele. Então, essa questão de bronzear, mas eu fico poucas horas, ela coloca uma vaselina, ela coloca isso. Gente, se ela coloca isso, imagine-se, né? Você ia durar 3, 4 horas ou semanas, dependendo do seu fototipo, para chegar naquela cor. Se ela consegue fazer isso em 3 horas, em 2 horas, em 4 horas, isso quer dizer que foi uma agressão tão grande. Então, ela colocou ainda ativos que causaram um processo inflamatório intenso que provocou aquele bronzeamento mais rápido. Fora o risco de uma dermatite de contato, você ter alergia a algum produto, né? E você desenvolver uma inflamação com consequente mancha. É verdade, viu? Então tem que ter muito cuidado, né? Na hora de pegar um bronze, pegar sempre um pouco mais cedo, evitar, né? Ir muito tarde. Eu gosto muito de ir tarde. Eu vou mentir?
é porque eu gosto de dormir. Aí eu só vou pra praia bem tarde, mas isso é muito perigoso. Então, evita sol, tenta ficar mais na sombra, né? Tenta botar proteção, coloca chapéu, bota o que você puder, né? Pra evitar essa exposição de muito tempo. Porque às vezes, pronto, eu sou amarela, né? Branca, amarela, sei lá, mista, sei lá o quê. Eu fico vermelho, pelo amor de Deus. Eu fico doida pra pegar uma coisinha, pra ficar bem bronzeadinho, mas não tem jeito não. Queria ficar moreninha, mas não tem jeito não. Tem não. Como é que a gente faz, hein? A gente quer assim, dessa cor. Então não tem como. Aí, assim, só lembrando que as pessoas, elas podem ficar bronzeadas de forma saudável. Então, quem gosta daquele bronze, o que é que acontece? Você pode, um mês antes, você pode começar com a ingestão de substâncias que tenham os carotenóides, né? Que são aquelas verduras, frutas vermelho alaranjadas. Então, cenoura, o mamão, a beterraba, as folhas verdes escuras, agrião, rúcula. Um mês antes, você pode ficar tomando sucos, né? Com essas substâncias ou comendo mesmo, para poder... Já prepara a pele. Para preparar a pele, né? Olha aí o segredo. Isso. Com isso, você vai ter uma deposição dessas substâncias na sua pele e você vai ter vários benefícios. Por exemplo, você vai manter seu bronze, porque como são substâncias vermelho alaranjadas, quando recebe a luz da radiação ultravioleta, ela vai dar aquele aspecto bronzeado na pele. Você vai proteger, porque são substâncias antioxidantes que diminuem, que neutralizam os radicais livres, que são os grandes responsáveis pelo envelhecimento e pelo câncer de pele, né? E você vai também ter um filtro, é como se fosse um filtro natural, onde a radiação ultravioleta, ela bate na sua pele e ela vai refletir. Então, ela vai ser menos absorvida. Então, você vai ter 3 benefícios se você caprichar nessa ingestão de carotenoides, que tem tanto, pode ser da forma natural, através da ingestão dos que eu falei, mas também os existem comprimidos, que são ricos em carotenoides, que você pode ingerir um mês antes para ter todos esses efeitos. Olha aí, viu, minha gente? Olha que bom. Por isso que o pessoal às vezes toma, vou tomar um suquinho aqui de cenoura com beterraba, não sei o que, não sei o que. Vou à praia, porque o meu bronze vai ficar top, né? Só não adianta ser no dia. O ideal era ser pelo menos 20 dias antes. Né? No mínimo 20 dias antes. Começar. Um monte de suco. Isso. Menina, eu vou tomar suco todo dia. Beterraba, cenoura, eita, eu vou misturar tudo para poder ficar com bronze, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Agora a gente tá aqui com a nossa telespectadora, fez uma transformação aqui com o Patrick, né? Fala